Estados Unidos, a maior economia mundial, com um PIB de 25 trilhões de dólares, sendo marcante pela sua influência ocidental durante a Guerra Fria e pelo primeiro homem a pisar na Lua. Assim, os Estados Unidos se tornou a nação mais influente do planeta, sendo hoje, em termos comerciais, o maior importador e o segundo maior exportador do mundo, além de sua população de 331 milhões de habitantes que desfrutam de uma alta qualidade de vida, tendo uma renda próxima a 76 mil dólares per capita. E hoje vou mostrar como os Estados Unidos, desde a sua independência, mesmo com guerras e intensos desastres econômicos, o país se tornou a nação mais poderosa do mundo. E para entendermos esse caso, teríamos que voltar para o ano de 1776, quando finalmente os Estados Unidos, com o apoio militar dos franceses e espanhóis, se tornou independente do Império Britânico. Mas mesmo com os prejuízos pós-guerra da independência, o país estava crescendo com uma forte expansão territorial e industrial. Mas é importante lembrar que esse período foi marcado pela sua divisão regional entre o norte e o sul do país, pois enquanto a região norte já tinha uma forte industrialização e defendia a agricultura familiar e o trabalho livre, a região sul defendia a expansão do trabalho escravo. E por conta dessas oposições, em 1861, os estados do sul iniciaram um movimento separatista, declarando assim a sua independência. E em razão dessa separação, se iniciou a Guerra Civil Americana, que também é chamada de Guerra de Secessão, pois ela iria decidir a independência ou a unificação da região sul. Porém, essa guerra causou diversos danos à infraestrutura, além de um saldo de cerca de 600 mil mortos. Mas essa guerra só foi acabar no ano de 1865, em que a região sul foi derrotada. E após a unificação, diversas mudanças foram feitas para melhorar sua economia, pois ao longo dos anos, os territórios do oeste foram incorporados ao país, o que possibilitou o surgimento de novas cidades. E além disso, nesse período, ocorreu a sua Revolução Industrial, com o foco na produção de máquinas a vapor e a criação de armas, o que colaborou muito com a economia norte-americana, pois o país lucrava muito com a venda de equipamento militar durante a Primeira Guerra Mundial. E entrando nesse período de guerra, os Estados Unidos não tiveram danos significativos no seu território, não tendo que arcar com as despesas de reconstrução. E como a Europa se encontrava destruída após a guerra, os Estados Unidos forneciam mercadorias e empréstimos a esses países, o que fez as suas exportações triplicarem nesse período. Isso fez com que já após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornasse a principal potência global. Com isso, o país teve a entrada de diversos imigrantes e uma fortíssima industrialização. Mas esse sucesso só foi até o ano de 1929, quando ocorreu a maior crise americana, que foi causada pela falta de regulamentação da economia e a oferta de créditos baratos. E como nesse período a Europa já tinha se reconstruído após a guerra, isso diminuiu muito as suas importações, aumentando muito seu estoque de produtos e a falta de dinheiro vivo. E com os juros baixos, os investidores passaram a investir seu dinheiro na bolsa de valores e não nos setores produtivos. Devido a isso, no dia 24 de outubro do mesmo ano, ocorreu a quebra da Bolsa de Nova York, fazendo com que diversas empresas falissem, causando com isso o alto desemprego, pois o setor produtivo passou a produzir e investir bem menos para compensar as suas déficits comerciais. Mas no ano de 1933, como um plano para recuperar sua economia, foi feito o chamado New Deal, com o objetivo de ampliar a intervenção do Estado, regulamentando produções e transações econômicas, além da criação de empregos no realizamento de obras públicas. Com isso, o mercado de ações voltou a funcionar,
além de melhores salários, aumento na indústria e a queda do desemprego, recuperando totalmente a sua economia. Mas chegando no ano de 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, foi um período de ascensão dos Estados Unidos, pois novamente não teve tantos danos significativos no seu território e também no investimento de produtos que não estariam disponíveis durante esse tempo. E além disso, teve o Plano Marshall, que foi uma ajuda financeira para a reconstrução das nações europeias pós-Segunda Guerra Mundial. Isso fez com que os Estados Unidos tivessem apoio dos países da Europa Ocidental, impedindo o avanço da União Soviética. Com isso, os Estados Unidos se enriqueceu muito, aumentando muito a sua produção agrícola e industrial. Isso fez com que nesse período suas importações aumentassem 75%, enquanto as exportações aumentassem 340%. E por conta da Guerra Fria, fez com que os Estados Unidos fizessem ainda mais alianças com outros países, com o objetivo de combater o crescimento de regimes comunistas. Isso fez com que a nação tivesse um alto investimento em multinacionais. Devido a isso, ao longo do tempo, aumentava muito a sua influência no comércio global. Assim fez com que a nação se tornasse uma referência na economia mundial, tendo seu foco principal baseado nos bens e serviços, com seu setor terciário representando mais de 75% do PIB e empregando quase 80% da população economicamente ativa, com grande parte composta pelo setor financeiro, de negócios e o próprio turismo. E o setor industrial também é muito importante, pois representa 18% do PIB e emprega aproximadamente 20% de toda a sua mão de obra, com a maior parte da sua indústria focada em metalurgia, química e têxtil. E além disso, mesmo a agricultura do país representando menos de 1% do PIB, os Estados Unidos é o maior exportador e o segundo maior produtor agrícola do mundo, perdendo apenas para a China. Isso mostra que mesmo que a agricultura tenha uma baixa relevância na economia norte-americana, ela é extremamente importante, não só para o país, mas sim para todo o planeta. Porém, o seu território é repleto de diversos recursos naturais, como carvão, gás natural, ouro e ferro, além de suas gigantes reservas petrolíferas, detendo 4% de toda a oferta global, sendo a nona maior reserva do mundo. Com isso, o país se tornou o maior produtor de petróleo do planeta, estando à frente de países como a Arábia Saudita, Rússia e Canadá, com uma produção de cerca de 16,5 milhões de barris por dia, sendo 18,6% de toda a parcela mundial. E não podemos esquecer do exército norte-americano, constituído por cerca de 13 mil aeronaves, 45 mil veículos blindados, 500 navios de guerra e 1,3 milhões de soldados ativos, com um orçamento anual de 770 bilhões de dólares, obtendo o maior investimento mundial, sendo bem superior a países como a China, com 250 bilhões de dólares, e a Rússia com 154 bilhões de dólares. E esse alto investimento faz com que o exército do país seja o mais poderoso do mundo, além da nação ter o maior número de bases militares espalhadas pelo mundo, sendo mais de 750 bases em cerca de 80 países, encontrados em grandes potências como a Alemanha, Japão, Austrália, Itália e Coreia do Sul. Isso mostra a influência norte-americana no mundo todo, além de ser uma referência para todos os países, pois mesmo entrando em crises ao longo de sua história, a nação seguiu rumo à prosperidade, sendo recordistas em diversos setores da economia, atingindo assim o alto desenvolvimento. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e comentar sugestões para próximos vídeos.
Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!